Da amarela. Gravei, pessoal. Silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Onde a gente parou aí? No final. Boa noite, Pedro. Você sabe quantos alunos tem aqui hoje? 20, 10. Vai ser 9, 10, 13. Não, vê lá então, fala. 18, 6, 24. Ah, então vai no próximo horário. Aí eles vão no próximo horário. Não, professor. Grande, ó. Vai descer também? Próximo horário. Não. Você não aparece, mano. Eu não tenho droga pra assumir. Bate aqui, então. Não, isso aí é monte safado, cara. E aí, Arthur? Grande. Professor, o senhor tá me mandando mensagem. Ô Pedro, você vai usar o computador? Então, mano, você tem interesse em comprar um. Aí meu pai tava querendo comprar um. Professor, o pai comprou a televisão, isso é 200 conto. Eu falei, não, me entrega que eu te dou dinheiro. Não, meu pai já começou a xingar o cara, os dois já começou a bater boca. Eu falei, nossa senhora, você aí eu já até tinha falado, não, vou lá na escola hoje conversar, que o cara tava xingando meu pai. Não vamos ver se vai esconder. Eu falei, Aí, arrombado. Me ligou pedir dinheiro. pode mostrar o áudio. Você não falou que ele postou sua lá? Que ele tirou um print? Sem camisetona, mostrando um fisco. Meu pai tava achando que era o senhor. Minha avó ficou doida com você. Tanto de livro atrás. Eu nem sorri. Melhor que ele tá em live no Insta também, tá ligado? Você não falou na jornada? Eu sei que você tá sacando. Não, João Mendes. Ah, não, meu. Era não. Cala a boca aí, Eu não imagino nisso. Eu nunca vi isso. Era meu filho, acredita? Eu tô mesmo? perto do que mercado me chamava. Ele trabalha ABC, lá cara. dentro. É o único, ele trabalha pra ABC. Se você vê o borrachado escrito Assunção, é meu primo. Na rasga, os ladrões rasgou e pulou do bagulho. Os caras tá roubando. Fez isso, pai? Você é doido? Do lado. Por isso, já na hora. Foi do lado de baixo. Rasgando pra bagulho de cima. Lá dentro também aqui, ó. Aí depois eu descobri que já tinha. Vai tentar uma porta. Esse engraxo. Grande. Qual que é a pergunta? De boa, mano? Como você tá? Querer devolver, na moral, Quem foi Montesquieu? O que ele defendia? Vamos pôr esse tema pra cá, cara. Isso é muita coisa? Sou. É exatamente isso aí, não? Eu acho que eu fiz, hein? Sem maldade, você é de que mesmo, professor? Filosófico. Montesquieu, cujo nome era o Charles de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu, ele vai ser o responsável por elaborar a teoria da divisão do Estado em três poderes. Essa 19 perguntinhas tem? Quais são os três poderes do Estado? Executivo, legislativo e judiciário. E eu tava respondendo a um. Qual que é a mãe, professor? Esses são os três poderes do Estado: executivo, legislativo e judiciário.
O executivo é responsável por executar as leis, administrar conforme as leis. O legislativo é responsável por fazer as leis e o judiciário julgar conforme as leis. Montesquieu elaborou essa teoria da divisão dos três poderes para que assim o poder não ficasse concentrado nas mãos de um só, como era na época do absolutismo, porque ele vai ir na mesma vertente de Lord Acton, que dizia que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, quanto mais poder alguém tem nas mãos, maior a capacidade de corrupção que essa pessoa tem. Ao dividir os poderes, você faz com que os poderes sejam diluídos e assim haja menos poder de corrupção. E também, com essa divisão dos três poderes, um poder vai ficar responsável por fiscalizar os outros. Então, além de haver uma divisão dos poderes, haverá uma fiscalização entre os poderes, né? Você me deu um buraco, depois em cima do buraco, vai ser não sei qual que é. Mas um buraco desse. Dois tem na frente, Então, cada poder fiscaliza os outros. Na teoria, isso impediria que a corrupção acontecesse. Na teoria. Na Europa até que dá certo, ou deu certo. No Brasil é que não dá muito certo, porque os três poderes se uniram para se corromper e contra o povo brasileiro. Próxima questão. Quem foi? Voltaire. François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, pelo pseudônimo Voltaire. Ele defende a liberdade de expressão e a tolerância. Nossa, TV 32 polegadas, 550, chamando Pix. Aí, ó, comprei pro professor aí, ó. Ô, professor, tô querendo comprar aqui, ó. Professor, tô querendo essa geladeira aqui, e só o papel novo. Compra isso, só não garante você mais isso. Olha, um Play 5 ainda 2,600. Então, Voltaire defendia a liberdade de expressão, a tolerância. Tem uma frase que resume o pensamento dele, que é: eu posso não concordar com nada daquilo que você disse, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Ele nunca escreveu essa frase, mas atribuíram a ele por conta de uma biógrafa que colocou essa frase na biografia de Voltaire como se fosse ele que tivesse escrito. Mas essa frase resume bem o que ele defendia. A liberdade de expressão, que era algo que não existia no absolutismo. Na época do absolutismo, se você falasse algo que desagradasse os reis, ele poderia te mandar, ou mandar te matar, te prender, ou então tomar os seus bens. Então Voltaire era um grande defensor da liberdade de expressão e da tolerância, da convivência entre pessoas que pensam diferente. Convivência fraterna entre pessoas que pensam diferente. Próxima questão. Quem foi Adam Smith? Ele defendia. Adam Smith. Adam Smith foi um filósofo britânico, defensor da liberdade econômica. Ou seja, ele defendia a não intervenção do Estado na economia, como existia na época do absolutismo. Nossa, ele tá criado. A economia, segundo ele, deveria ser regida pela lei de mercado, as leis de mercado. Quais são as leis do mercado? A lei da oferta e da procura ou demanda, né? Então, quanto maior a oferta de um produto, mais os preços desse produto tendem a... Tem muita procura que cresce só.
tiver muita oferta do produto, os preços tendem a cair, né? Então, tem muita procura que os preços sobem, geralmente. Essas são as leis de mercado, essas leis que deveriam reger a economia e não a intervenção do Estado tentando determinar os preços ou atrapalhando o funcionamento da economia. E para o Adam Smith, a fonte da riqueza das nações é o trabalho. Aqui ele ia contra os fisiocratas. Os fisiocratas defendiam que uma nação era rica quanto mais recursos e riquezas naturais ela tivesse. Para o Adam Smith, ele vai dizer o seguinte: não adianta nada um país ser rico em riquezas naturais, rico em terras, rico em recursos naturais, se não houvesse trabalho, porque é o trabalho que transforma a natureza em produtos, em mercadorias, e agrega valor àquilo que é comercializado e vendido. Então, se fosse pela lógica dos fisiocratas, o Brasil era para ser o país mais rico do mundo. O Brasil é o maior produtor de commodities do planeta. O que é commodity? Commodities são produtos básicos, né? Com pouca ou nenhuma alteração ao ser tirado da natureza. Então são os minérios, são os produtos do agronegócio, da agropecuária, da agricultura e da pecuária, as plantações e criação de animais. Então são produtos básicos ali. O Brasil é um grande produtor de commodities, mas é um país aí que não. Apesar de que esse ano a gente deve ficar entre oitavo e nona maior economia do planeta. Mas não somos o país mais rico. Tem países mais ricos que a gente que são bem menores. Por exemplo, a Itália. A Itália está em 7º lugar no PIB entre os países mais ricos. A Itália é menor que o estado de Minas Gerais. Ela não tem muita riqueza natural. O que faz com que a Itália seja tão rica? Trabalho especializado. A Inglaterra, a mesma coisa. O Adam Smith era britânico, era irlandês, na verdade. Escocês. Então, o trabalho, ele transforma os recursos naturais em algo mais sofisticado. A gente vende minério lá para fora e compra de volta o computador, o celular. O celular e o computador, basicamente, toda a matéria-prima deles é composta de minérios. E grande parte desses minérios extraídos aqui do Brasil. Eles transformaram um recurso natural numa riqueza de um valor muito maior. A mesma coisa o petróleo. A gente produz petróleo aqui, exporta esse petróleo, depois importa esse petróleo refinado, na forma de gasolina, diesel. A gente produz o café aqui, depois a gente compra. Sim? Boa noite, todo mundo. Meu nome é Felipe Beatriz, eu sou estagiária do Léo. E eu vim aqui trazer um questionário para vocês, que é uma pesquisa minha, que eu ando percebendo que vocês andam muito animados, interessados. Eu quero saber o que está rolando, o que está acontecendo. É um questionário anônimo, então podem responder à vontade, podem falar tudo o que vocês quiserem. Eu vou deixar colado aqui. É só ler o QR Code e responder. E que quantos postos vai fazer essa parada aí? Ô, João. Então podem responder à vontade. Claro, amigo. Que é anônimo, tá? E ganha quantos pontos? Oxi, só uma pesquisa. Uma pesquisa, mas todo mundo faz assim. Mas eu acho que dependendo dessa pesquisa a gente pode colocar. Tenho certeza. Aí o que tiver assim demais, né, que a gente percebeu, eu vou trazer para a supervisão, olha, isso não tá legal, os alunos reclamam disso, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, só pedir pro Léo, eu acho que ele tem meu contato. E é isso, respondam, por favor.
E se tiver algum coleguinha de outra sala, manda pra ele, que eu não vou passar em todas as turmas que não estão aqui. E é isso. Obrigada. Então, a fonte da riqueza está no seu trabalho e não os recursos naturais. Ele defendia também a não intervenção do Estado na economia. A economia deve funcionar de acordo com as leis do mercado, que é a lei da oferta e da procura. Tem mais pergunta aí? Senta lá, liga lá e fiquei triste agora. Por hoje é isso aí.